Alguém em algum momento falou na Ilha das Flores que os advogados, que o Lênin considerava que os advogados eram personagens não confiáveis. Então, que você tinha que desconfiar sempre dos advogados, que eles sempre iam ter uma linha de defesa que era legalista e contra os interesses da Revolução. Então, a gente tratava os advogados meio a pontapés, meio jogando duro, né? Eu lembro de discutir com o Paulo e ele chegava para mim e disse assim, a sua linha de defesa é um suicídio, você vai ser condenado de graça porque você está facilitando o jogo. Eu achei assim, esse cara não posso fazer outra coisa, não posso negar que eu sou presidente da Uni. Ele disse, não, tudo bem, pô, então, o resto eu estou negando, pô, mas agora o que eu vou fazer? Tem 5 depoimentos dizendo que eu sou da P, pô, não tem muita saída. Aí ele disse, mas a sua declaração, pô, e tal. Eu fiz uma declaração política no final do meu interrogatório, uma fase já pós-porrada. E o cara disse, pois é, declaração revolucionária, pô, e tal, você devia retirar esse negócio. Eu digo, não tiro nada, não. Aí ele falou assim, pois é, vocês estão buscando o martírio, pô, em vez de tentar sair da cadeia, pô. A gente partiu um pouco do princípio que a justiça era de carta marcada, que não havia nada a fazer, então vamos aproveitar para fazer política, né? Denúncia, não sei o que. Acho que todo mundo se imaginava um pouco Fidel Castro falando, para ter história me absolverá, coisa que o vale. Então, daí o juiz perguntou, qual é o seu nome? Ricardo Zaratini. Nascido no dia tal, aonde? Em tal lugar. O que você faz na vida? Revolucionário profissional. Ele responde isso. Com isso, ele estava aceitando uma condenação de 2 anos. Eu tinha conversado com ele e falei, você é que sabe. Eu estou aqui para seguir a tua orientação e respeito a tua ideologia. Aí você está com 2 anos de cana. E ele declarou, foi condenado e depois nós conseguimos absolvê-lo no Superior Tribunal. O advogado criminal, na verdade, ele promove a defesa técnica, enquanto o cliente promove a autodefesa. O advogado, ao promover a defesa técnica, tem a obrigação de fazer em benefício do cliente tudo aquilo que ele faria se fosse advogado. Então, evidente que não precisaria alguém chegar lá para que se proclamasse habemus confidentem réu, temos um réu que confessa. Não. Por pior que fosse o processo, a saída era sempre pela tangente, principalmente a tangente da negativa ou da diminuição de participação naqueles fatos. Eu não estava lá como advogado para promover ninguém à condição de herói, de mártir. E, nesse sentido, eu tinha sempre uma conversa muito franca com o cliente e dizia, olha, a minha linha é essa, você concorda? E, claro que ninguém estava ali para querer ser vítima, principalmente de uma arbitrariedade, porque as penas eram muito elevadas, né? Eu gostava de que os militares soubessem, não é, que eu estava ali não para fazer protestos políticos apenas, mas que eu sabia exatamente todas as dimensões daqueles instrumentos que eram do nosso cotidiano de trabalho. Eu conhecia bem, eu acho que eu fui bastante valorizada nesse sentido nos tribunais superiores, no Superior Tribunal Militar e até no Supremo Tribunal Federal. Eu lembro de uma defesa que eu fiz de pena de morte, do Ariston Lucena, que mudamos a pena de morte que tinha sido imposta a ele, e que foi uma defesa, foi política, mas foi técnica também. Eu tive um caso dos estudantes que foram presos pelo DOPS, porque picharam abaixo a ditadura. Quando acabaram de pichar a ditadura, foram presos. Aí o promotor, a ditadura, contra o governo, essa coisa. E foi justamente numa época, Castelo Branco teve uma época que deu uma aberturazinha, então voltou a habeas corpus, essa coisa toda. Aí eu fui fazer a defesa e disse assim, que eu me admirava muito que o Ministério Público, um promotor, usasse a tribuna de acusação para não acusar a réu, não. Acusar o governo, pô. Ele não acabou de escrever a frase? Abaixo a ditadura? Que ditadura?
Tem tanto ditador aí comecei a citar, pá, ditadura tal, ditadura tal. Agora, aqui nós não temos ditadura. Aqui nós temos eleição indireta, como nos Estados Unidos, tem habeas corpus. Agora, o julgamento, para mim, é muito fácil. Se os senhores acham que nós estamos sob uma ditadura, os senhores votam com o promotor, pô. Condene todo mundo. Agora, se o senhor acha que nós não estamos numa ditadura, estamos no governo legal, como eu penso, o caminho é só absolver. E aquilo criou um impasse para eles, né? Absolveram. Naquele momento, então, você tem um promotor dizendo que abaixo a ditadura só pode ser a ditadura do Castelo Branco. Pô. Não tem nome nenhum, não deixaram de acabar a frase. O Sr. Zequinha, de um dia, ele até me impressionou, eu fiquei puto com ele, porque ele esculhambou a nossa revolução perante o juiz militar. Né? Que ele disse, não, você não está vendo? Isso não é revolução, isso não é uma revolução, é uma opereta. Esses rapazes estão equivocados em relação à sua forma de luta. Eles não têm capacidade para isso que esses documentos revelam. Eles não têm condições de tomar o Estado, de tomar o poder, de fazer uma revolução. Isso é uma opereta. Eu tive um problema grande com minha cunhada, a Leila Diniz, muito grande, porque foi o seguinte, o Flávio se portou muito bem, né? Flávio Cavalcante. A produção chama o Flávio. Aí o Flávio mantém o programa no ar. Disse, inspetora, depois... E mandou me ligar. Aí eu fui para lá, com um amigo meu. Aí a Neném, era secretária de Leila, acho que era a Neném. A Leila estava cheia de cigana. Meio cigana, um pano na cabeça. Né? Troca de roupa com a Neném. E sai comigo. E o meu amigo sai com a Leila para a casa de Flávio. Aí eu saio, e você vê um cena atrás. Eu venho desabalado. Mas ele, o carro dele, um Aeroíris, eu acho, eu no Fusquinha. Daqui a pouco ele me fecha. E vem com o revólver na mão. Quando ele vê que não é a Leila, ela era uma mulatinha, bonitinha. A mão dele, o revólver, né, tremia. Doutor, advogado, eu falei, peraí, ela é minha cunhada. Não tem nada de advogado aqui, não. Calma, inspetor. E ele com o revólver na mão tremia, rapaz. E o revólver engatilhado, com 38. E o cão estava para trás. Ele tremia. Eu, calma, inspetor, calma. Aí ele foi, não sei o quê. Não adianta, o senhor vai me dar um tiro para quê? Não adianta, eu dar, mas não adianta. O senhor não vai cumprir o mandato agora. Depois eu vou acertar, vou levá-lo. Aí pedi uma audiência ao Buzaide. O Buzaide me deu audiência. E foi uma coisa desagradável. A sua cunhada, do professor, porque ele era professor de processo, eu também. A sua cunhada, professor, ela é imoral. Eu ouvindo aquilo, cheio de falar isso dela. Aí levei ela para depor. A Polícia Federal depois ficou o Museu da Imagem do Som, aqui na Praça 15, uma vista linda. A Leila chega, daquele jeito dela, que vista bonita. Pena que ele não aproveite nada. O que ela falou? Não falei nada. Deixa a Leila fica aí, eu faço o depoimento dela com o escrivão. Ela prometeu que nunca mais falaria palavrão, que não andaria de biquíni na Rio Branco. Aí pode botar o que o senhor quiser. Aí eu chamei ela. Vem cá, assina aqui, meu bem. Eu vou ler, não vai ler nada, Leila. Vai assinar aqui. Assinou, vamos embora. Acabou. Quando a emoção supera a técnica. Não acredito. Olha, não podia ser melhor. Essa moça traz uma história que supera quase todas a que você possa contar. Posso abraçá-la? Eram 3 garotas, todas muito lindas, muito charmosas, e atuavam na luta humanista de esquerda, né? E por isso elas também, com centenas ou milhares de outros jovens, foram também sequestradas, torturadas. Elas eram acusadas de militantes de esquerda,
tentando ajudar a restabelecer a democracia no Brasil. Eu era da P, né? Eu era simpatizante, eu não era nem militante, mas fazia aquelas coisas que todo mundo fazia, panfletagem em porta de fábrica, aquelas... Por enquanto era só isso, e fazia parte do que a gente chamava de movimento da classe teatral. Fomos levados primeiro ali para o Porto, o negócio da Marinha ali no Porto. O centro mais forte de tortura foi passando de lugar. Quer dizer, primeiro aqui no Rio, primeiro foi lá na Ilha das Flores. Passou para a PE da Barão de Mesquita, o centro da tortura mesmo. Elas estavam em Bangu, no setor feminino de Bangu. Ficamos os três lá da tarde, lá pelas 4, 5 horas, eu com alvará de soltura do Superior Tribunal Militar, decisão dos generais, decisão dos 15 ministros, 10 generais e 5 civis. Levei o alvará, eles só me receberam lá pela meia-noite e ainda demoraram a soltar. E já tinha um outro carro para colocar todo mundo, colocar as 3 moças. E aí os sequestradores, que eu supunha que era do DOI-CODE ou do DOPS, sequestradores chegaram a vacilar em me levar ou não, mas levaram finalmente só as 3 meninas, e eu fiquei com a mãe da Maria Jane, a mãe dela caída lá na escuridão da estrada, aí as meninas sumiram. E elas foram trancadas numa cela e pregaram tábuas na cela e ainda puseram aviso. Cuidado, leprosas, para nenhum policial chegar nem perto. Ninguém né? nos viu, né? Ninguém nos viu. Essa história me levou à conclusão de que elas talvez estivessem marcadas para morrer e desaparecer. Mas como a gente tinha também algumas pegadas e corríamos atrás, eles acabaram tendo que soltá-las porque era um sequestro horroroso. A gente saiu daquele cilindró, puseram a gente na PE da Barão de Mesquita, levavam às 4 horas da manhã para a sala de tortura, mas não torturaram mais fisicamente, né? Levavam de capuz e tal, ficava lá um tempão, e acabaram soltando. 5 dias depois prenderam a gente de novo, na porta de casa, levaram para o DOPS. E a gente passou uns 20 dias no DOPS. E quando nós saímos do DOPS, saímos com você, a gente ficou só um dia em casa, e no dia seguinte você nos apanhou e levou para um apartamento de um casal, que até hoje eu não sei quem são, que nos acolheu, nos escondeu. Eles já a gente nunca viu, deram um apartamento, e enquanto você estava terminando de tratar do nosso... do exílio. Que o Chile aceitasse, né? A gente. E aceitaram, felizmente. E aceitaram. As 3 só reencontram a liberdade no exílio no Chile. A defesa era coletiva. Nós defendíamos todos os acusados. Não tinha essa coisa, a culpa do... Não tinha conflito. A gente procurava, enfim, defender no sentido amplo, né? Político. Crime político, dos inimigos do regime, impedir que a política tivesse predominância no julgamento. Cada um tinha um estilo. Então, nós organizávamos a fala. E é júri, porque a defesa é oral. Na justiça militar tem a parte toda escrita e tal, de alegações, mas o julgamento é oral, é como no tribunal do júri, é ali no gogó. Então, nós dividíamos. Então, tinha uma tese. O Heleno Fragoso era um exímio expositor, professor de direito, tinha autoridade, porque não era nem um homem de esquerda, era um homem professor, começou a advogar tarde, já quando era um autor consagrado. O Heleno abre. O Heleno abre e dá aula. Diz, não cabe o artigo tal, dá a tese de direito. A partir daí, ninguém precisa voltar ao assunto. A gente diz, olha, como disse o professor Heleno, não cabe o artigo tal, isso ele já falou, porque eu estou de acordo. Então, a gente podia avançar, ninguém tinha que ficar repetindo, porque o Heleno fazia esse papel. E ele fazia, falava e ia embora. Aí o segundo era alguém, a gente organizava de acordo, um jeito que era um contador de história, tal, não estudava muito o processo,
Mas era um jeito, sabia entreter. Então, botava esse cara para entrar no determinado momento, porque ele desanuviava e tal. Aí viu um outro que era mais monótono, aí bota esse monótono. Depois tinha outro que era explosivo, emotivo. Então, nós dividíamos, nós colocamos a ordem de defesa de acordo com o temperamento e o estilo de cada advogado. Isso dava uma unidade extraordinária. E tinha um cara que terminava, né? O último a falar tinha que ser sempre um advogado que tivesse uma capacidade oratória de emocionar. Então, o Evaristinho já morreu, era um orador assim, muito poderoso nesse sentido e tal. Os advogados contam a face mais suja do regime. Não existe nada mais covarde do que a tortura. A tortura, alguém está lá dominado, amarrado, entende? Na presença de 5 ou 6 gorilas, entende? Quero dizer, há ato mais, fora o fato de ferir alguém, que já é em si, entende, uma violação profunda de um direito que todo ser humano tem, a sua própria integridade física. Há também a questão deste lado, do lado de quem bate, do lado do torturador, a questão da covardia. Porque é fácil bater em alguém indefeso, em alguém imobilizado. É fácil 4, 5 trogloditas, entende, bater em alguém, entende, que está ali indefeso, que está ali, entende, muitas vezes, entende, ferido, sangrando, não sabendo o que pode estar acontecendo, entende, com os seus familiares. Quando eu digo DOI-CODE, é formado, né, por elementos, não são assim, matadores de plantão que existiam no Brasil, que foram, não, são oficiais da Marinha, do Exército, sobretudo, teve um papel importantíssimo, da Aeronáutica, que foram selecionados para formar essa instituição e torturar, né? Ou seja, com recursos, com verbas, né, com estudos, né? Qual a melhor maneira da gente criar um órgão que possa se dedicar a isso, né? Além do que, como eu digo, essas coisas todas tinham endereço, né? Todo mundo sabia onde isso estava acontecendo. É totalmente diferente se você dizer assim, alguém foi raptado, sequestrado e levado para uma mata, não sei aonde, ali se cometeu tortura. Quer dizer, isso podia até acontecer, mas de um modo geral, né, a tortura era feita dentro de aparatos do Estado.